Olá, meu nome é Daniel Carvalho Ribeiro, sou médico, urologista, com fellowship em uro-oncologia e uro-oncologista aqui do Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela. É com muito orgulho que aceitei esse convite e, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a todo o grupo Desenvolva-se, tá? Pela essa difícil e árdua tarefa de organizar um congresso com profissionais de renome nacional e internacional, que está sendo o primeiro congresso nacional sobre cirurgia para estudantes de medicina. Me coube o tema, o estudo da arte no câncer de rim, do diagnóstico ao tratamento minimamente invasivo. Para vocês poderem, a gente tem alunos aí do Brasil todo, né? O Hospital do Câncer de Muriaé é um complexo hospitalar, é um CACOM, né? Um centro de assistência de alta complexidade em oncologia, né? Localizado aqui na zona da Mata Mineira. A gente vai falar de câncer de rim, assim como de qualquer neoplasia, na verdade, qualquer patologia, a gente deve entender um pouquinho da epidemiologia dessa doença, no nosso caso aqui, o câncer de rim. O câncer de rim, quando a gente vai ver lá no aparelho geniturinário, é o terceiro mais comum. Ele perde para a próstata, né, para a bexiga. Porém, ele é o mais letal de todos. Tá? Ele representa, em termos de 2 a 3% de todas as neoplasias nos adultos. Né? A gente percebe que ele tem uma incidência elevada. Esse ano, só nos Estados Unidos, serão 64 mil novos casos, né, no ano de 2020, com a mortalidade muito elevada. E ele tem uma incidência que vem aumentando ao longo do tempo, e a gente vai entender um pouquinho o porquê desse aumento. Ainda em relação à epidemiologia, ele é mais comum nos homens, tá? Com pico de incidência na sexta à sétima década de vida, possui como fatores de risco tabagismo, obesidade, hipertensão, tá? Quando você tem um familiar de primeiro grau acometido, você tem maior chance de ter o câncer de rim. Dieta, exposição a carcinógenos, a gente já considerou no passado, mas não tem nenhum estudo robusto ainda que mostrou. Para alegria de alguns, o álcool, em alguns estudos, ele foi um fator protetor, a ingestão moderada, tá? Não aquela ingestão abusiva. E, como prevenção primária, uma recomendação efetiva que fica é: vamos evitar o tabagismo e a obesidade, tá? E só mais uma vez, né? Isso aqui é um guideline da Sociedade Europeia. Para o câncer de rim, um resumo para ele de fatores de risco, como a gente bem colocou, o tabagismo, o principal deles, tá? E de recomendação de prevenção primária, o mais importante, eliminar o tabagismo e a obesidade. Né? Sentir campanhas de antitabagismo, mudança no hábito de vida, sem dúvida tem um impacto positivo no câncer de rim. De patologia, né? Quais são os tipos mais comuns aí do câncer renal? Disparado, células claras, em torno de 60%, às vezes 70%, dependendo da fonte. Depois vem o papilar, depois tem o cromófobo. Tá, o ducto coletor aí, porque é um tumor extremamente agressivo, mas a título de curiosidade, porém ele é muito raro, graças a Deus. Os células claras é o nosso principal alvo, né, que a gente tem que dominar um pouquinho. A gente vai classificar a agressividade de acordo com o Fuhrman, tá? Que está relacionado com a diferenciação celular. Quanto maior, pior o Fuhrman. Tá? Fuhrman 4 é pior do que Fuhrman 1. Vamos lá um pouquinho para o carcinoma de células claras. Né? Vai responder 60% do carcinoma de células renais. A principal metástase dele é para pulmão,
tá? E em algumas vezes é raro, ele pode ser bilateral, em torno de 5% dos casos. Toda vez que isso acontecer, a gente tem que pensar nas síndromes genéticas. E para câncer de rim, uma síndrome genética bem já batida aí do conhecimento da maioria, é a síndrome de von Hippel-Lindau, tá? Que inclusive o gene VHL é o gene que vai permear o maior estudo aí sobre síndromes genéticas no câncer de rim. Existem alguns padrões que vão encerrar um prognóstico pior, como a diferenciação sarcomatoide, rabidoide, né? E que vão responder melhor a terapias as imunoterapias, que a gente começou a entrar nessa voga agora. E no passado, o câncer de rim, só a título de curiosidade, a gente tinha basicamente cirurgia para oferecer para esse paciente. E a oncologia, graças a Deus, a oncologia clínica vem tendo uma evolução brutal no câncer renal, tá? Com estudo de inibidores de checkpoint, tirosinoquinase, tá? Que vão, sem dúvida, agregar muito ao tratamento dos nossos pacientes. O segundo mais comum, o papilífero, né, vai corresponder entre 6% e 18% dos casos. Tem uma tendência à bilateralidade, tá? Aqui, diferentemente dos células claras, necrose não é um fator de mau prognóstico. Nas células claras, a necrose a gente sabe que é um fator de mau prognóstico. E uma coisa nova é que a gente dividia antes papilar tipo 1, tipo 2 mais agressivo, né? O tipo 1 era menos agressivo, mais próximo de um tumor cromófobo, por exemplo. Porém, isso já não acontece mais. A partir de agora, a Sociedade Internacional de Patologia vai liberar no laudo apenas carcinoma papilífero. Que alguns tipos, só a título de curiosidade, queria chamar a atenção de vocês para o carcinoma medular, tá? Que é um carcinoma raro, tá? Muito raro, com a sobrevida média de 5 meses após o diagnóstico, e mais comum em homem negro, jovem com traço falcêmico. A gente sabe que tem alguns alunos que podem estar já na bica da prova da residência aí, e isso é uma pegadinha de prova, tá? O medular ele é raro, sobrevida baixa, comum em homem negro com traço falcêmico. Existem dois tipos benignos de tumores de rim mais comuns, que são o oncocitoma e o angiomiolipoma. O angiomiolipoma é mais comum em mulheres, tem um risco de sangramento, então quando ele tem um tumor geralmente maior do que 4 centímetros, a gente tem que indicar alguma intervenção, tá? Devido a esse risco de sangramento. Diagnóstico. Como a gente faz diagnóstico do tumor de rim? Diagnóstico no tumor renal, basicamente, é por exame de imagem e incidental. Por quê? A maioria dos tumores ela é assintomático. Tumor renal, lá no passado, você pegar os livros clássicos de semiologia, né, ele vai falar assim, o tumor de rim, ele é o tumor da tríade letal, tríade clássica, com massa palpável, hematúria e dor lombar. Porque a lesão ela cresce muito, né, e começa a invadir o sistema coletor, começa a sangrar para dentro do sistema coletor, o paciente evolui com hematúria, cresce de tal forma que invade a parede abdominal, em alguns casos, e a massa fica palpável, tá? E o paciente começa a ter muita dor. Tumor de rim também é conhecido como tumor do internista. O interno está lá, debruçado sobre o Harrison, sobre o Sabeston, sobre Cécio, e sabendo todas as síndromes paraneoplásicas. O tumor de rim tem uma que é boa de prova e boa para a vida, que é a síndrome de Stauffer, que é quando um paciente ele evolui com insuficiência hepática sem uma lesão hepática. O paciente tem um tumor de rim, começa a aumentar as transaminases, e aí no exame de imagem você não consegue perceber
metástase para o fígado, porém, a liberação das interleucinas começa a provocar essa disfunção hepática, né? Ou seja, síndrome de Stauffer. Também temos hipertensão, como síndrome paraneoplásica, uma infinidade. Opa. Como eu falei, a maioria dos tumores renais é diagnosticada por um ultrassom ao acaso, na maioria das vezes. O paciente teve uma dor epigástrica, fez um ultrassom e achou um nódulo renal. Lá no passado não era assim, né? Como eu comentei no slide anterior, a gente tinha tumores renais bem maiores. A gente percebe, né, na década aí dos anos 2000 como isso foi mudando, tá? Lá no início, no ano 2000, os tumores renais estavam sempre maiores do que 7 centímetros. Né? Hoje, a gente faz diagnóstico de tumor geralmente menor do que 4 centímetros. Então, essa migração do estágio, acima de 50%, sem dúvida teve um impacto muito favorável no tratamento desses pacientes. Então, falando um pouquinho mais do diagnóstico, como a gente já falou, massa palpável, né? É raro, graças a Deus, nos dias atuais, mas ainda acontece. Como nessa tomografia, a gente percebe um extenso tumor renal à esquerda, né? Pode ter um linfonodo palpável na região cervical. E um dado importante, paciente que possui uma varicocele, né, não redutível, mas principalmente do lado direito, tem que já levantar as orelhas pensando num tumor de rim, tá? Principalmente, às vezes pode ser um tumor primário do reto peritônio, um sarcoma, mas um tumor renal grande que comprime ali os vasos gonadais à direita, antes eles entrarem na cava, ali dificultando o retorno venoso, sem dúvida, tá? Pode ser um tumor renal que esse paciente tem. De exame de laboratório que a gente pediria é um hemograma, função renal, função hepática, pensando na síndrome de Stauffer, coagulograma, fosfatase alcalina e cálcio, pensando em lesões ósseas, tá? Mas o diagnóstico mesmo é na imagem e fez ultrassom, tem nódulo renal, é igual tomografia ou ressonância. Os dois são excelentes exames, né? Tanto a tomo quanto a ressonância. E para que a gente vai pedir um ou outro? Por um motivo simples. Primeiro, a gente tem que estudar a anatomia dessa lesão, perceber o tamanho dessa lesão, tá? Perceber se ela invade a gordura digerota, se ela invade o sistema coletor, se ela invade os vasos renais. O tumor renal tem uma característica de produzir trombo tumoral, por exemplo, na segunda imagem aí, a gente percebe o rim ali à direita, o tumor no rim, com extensão para a veia renal e para a veia cava. Tá? E esse trombo, em alguns casos, pode chegar até no átrio do paciente. Cirurgia que, em alguns momentos, a gente faz com a cirurgia cardíaca. Tá? A cirurgia cardíaca coloca o paciente em cardioplegia, a gente abre o tórax junto com eles, tira o rim, abre a cava, tira o trombo, abre o átrio em algumas ocasiões e puxa também o trombo intraatrial. Tá? E também a gente deve avaliar com os exames de imagem sempre o rim contralateral. Imagina, o cara tem um rim único, vai lá, opera, não avaliou o rim do outro lado. Ou tem um rim, às vezes, atrofiado, contralateral, você tem que, às vezes, fazer uma cirurgia poupadora de néfron, se for possível, porque o outro rim, às vezes, não vai aguentar se o paciente ficar com um rim único. Então, sempre exame de imagem de alta qualidade. Tá? Não dá para operar tumor de rim baseado em exame de qualidade ruim ou apenas em ultrassom. Tá? Agora que a gente já fez a tomografia, a gente vai partir para estadiar esse paciente, o TNM, né? É o T de tumor, N de nódulos, né, de linfonodos e um M de metástase. Né? A gente não quer aqui que ninguém decore estadiamento, mas a gente percebe que o T ele vai aumentando, né? T1 é um tumor geralmente até 7 centímetros, T2 acima de 7, tá? Quando o tumor a gente fala que ele é um T3, é porque ele já pegou a gordura perirenal, né?
e também ele já pode ter uma extensão para a veia renal, por exemplo, para a veia cava, tá? Ainda falando um pouquinho de exame de imagem, a gente vai falar aqui da classificação de Bosniak, que é uma classificação para cisto renal, isso aqui é importante, né? Cisto simples, que é visualizado em ultrassom, você pode seguir só com ultrassom, sem problema, mas se cisto tiver uma calcificação, uma parede um pouquinho mais espessada, teremos que fazer uma tomo com contraste para poder avaliar. Por quê? Quando a gente classifica um Bosniak em 3 ou 4, por exemplo, a gente tem uma alta chance, principalmente no 4, desse cisto ter uma degeneração maligna, em torno de 90% a 95%. Tá? Se ele tiver lá a parede espessa, com calcificação, é temerável você não avaliar de maneira correta e tratar. Tá? A gente tem que lembrar também que, de acordo com o tamanho da lesão renal, a gente aumenta o risco de malignidade. Lesões acima de 4 centímetros, elas encerram uma possibilidade de acima de 90%, né, maior que 90%, de se tornarem malignas. Isso aqui é só um nomograma que vem sendo muito utilizado, tá? Apesar de o exame de imagem ele não conseguir ter o poder de acurácia de uma biópsia, é óbvio, para falar se aquilo é maligno, se é benigno, mas a gente já percebe nesse nomograma uma acurácia de 85% com o uso da ressonância. O carcinoma de células claras, né? O Likelihood Score. Sem dúvida, um armamentário que vai ajudar muito aí nos próximos anos. Às vezes a gente tem um paciente idoso, né, que não quer ser submetido a uma biópsia, porque às vezes não tem um performance status nem que permita uma biópsia renal. Se a gente tem um mamograma que passa de 85% aí de acurácia, sem dúvida te ajuda muito. PET-TC a gente praticamente não utiliza, tá? Resuminho de carcinoma de células renais aí no diagnóstico por imagem, tá? Só uma dica, o angiomiolipoma, não falei nos slides anteriores, mas ele é rico em gordura, então a ressonância ela consegue ter uma acurácia muito boa em afirmar que aquilo pode ser um angiomiolipoma, tá? Mas existe um angiomiolipoma, infelizmente, que é pobre em gordura, que a gente não consegue diferenciar ele das células claras. Agora, né, todo mundo já está cansado, já viu muita epidemiologia, patologia, radiologia. Está na hora da gente falar sobre o que a gente gosta de ser cirurgião, falar do tratamento cirúrgico. O tumor renal ele sofreu, talvez, entre todos os cânceres aí da população, que tenha sofrido o maior impacto no tratamento aliado à tecnologia. Porque lá no passado, tumor de rim era igual nefrectomia radical e ponto. O cara tinha um tumor de rim de 2 centímetros, tira o rim. O cara tinha um tumor de rim de 4 centímetros, tira o rim. O cara tinha um tumor de rim de 20 centímetros, tira o rim. Então, era sempre a mesma conduta. Com o advento do conhecimento anatômico associado ao tratamento minimamente invasivo, a nefrectomia parcial, ou seja, a retirada apenas do tumor, poupando o néfron, foi ganhando cada vez mais espaço. E hoje a gente tem, inclusive, terapias ainda mais minimamente invasivas, como as ablações, seja por crioterapia ou por radiofrequência. Estão ganhando cada vez mais espaço também. Nefrectomia radical, como eu falei, tem um papel reduzido nos dias atuais, exceto para grandes massas, geralmente acima de 7 centímetros. E a gente tem que tomar muito cuidado com a nefrectomia radical, tá? Porque existem síndromes, por exemplo, von Hippel-Lindau, que elas pode ter bilateralidade. Então, você tira um rim, daqui a alguns meses aparece lesão no outro rim, e aí você vai tirar outro rim, vai deixar o paciente anéfrico. Então, cuidado com
com esse negócio de grande cirurgião, grande incisão, vamos tirar o órgão todo. Para rim não é bem por aí, não. Tá? A gente tem que lembrar que a nefrectomia radical no início era só aberta, depois ela já começou a ser feita de maneira minimamente invasiva. Lá no início as pessoas criticavam muito a laparoscopia, principalmente na parte oncológica, que não ia oferecer para o paciente um benefício oncológico tão adequado quanto na cirurgia aberta. Isso é uma grande balela, isso é mentira. Isso já está mais do que provado que o resultado oncológico é igual, as margens são iguais, mortalidade é igual, tanto para minimamente invasiva para rim quanto para cirurgia aberta. Tá? Depende principalmente do treinamento de quem está realizando o procedimento. A laparoscopia ela tem benefícios severos para o paciente, por exemplo, menor resposta endócrino-metabólica ao trauma, e com isso, menor tempo de internação, o doente recupera mais rápido, retorna para a sua atividade, para o seu trabalho de maneira mais ergonômica e mais rápida. A gente tem um efeito estético melhor, não tem aquelas grandes incisões, incisão mediana, chifre pubiana, lombotomia, incisão subcostal para abordar rim. Graças a Deus, a gente tem feito cada vez menos. Lembrar que a cirurgia minimamente invasiva ela requer uma longa curva de treinamento, né? Material que é caro, tá? E disponibilidade. A nefrectomia parcial, esse slide aí já comprova tudo, sobrevida em 5 anos, a mesma do que com a nefrectomia radical, tá? Nefrectomia parcial, a gente pode só enuclear o tumor, pode fazer uma cunha ou pode fazer como nas 3 fotos aí. Foto superior só enucleou, né? A foto do meio foi uma cunha, né? Ou seja, se faz uma incisão acima e abaixo da lesão. E a foto inferior, né, foi uma nefrectomia polar, retirou o polo inferior do rim, por exemplo. E o porquê que Daniel, por que a gente deve fazer, quando possível, a nefrectomia parcial? Por um motivo simples. Nefrectomia radical pode levar o paciente a insuficiência renal crônica e, com isso, aumentar seu risco cardiovascular de maneira muito importante. Só a gente perceber no gráfico, em amarelo, pacientes submetidos à nefrectomia radical, né, em vermelho, a nefrectomia parcial. Olha a porcentagem de pacientes que evoluíram com a insuficiência renal. Isso é temerário. Porém, a gente tem que lembrar que a nefrectomia parcial ela é uma cirurgia muito mais complexa do que a radical. A gente vai retirar o tumor e você vai ter que fechar aquela abertura que ficou no rim. Tá? Isso está em tempo, a gente vai ver daqui a pouco, senão não posso ficar lá com o rim clampeado o tempo inteiro sem chegar sangue no rim, senão o rim vai morrer, vai perder a função renal. A gente tem um risco maior de sangramento, a gente tem maior risco de fístula, porque eu posso abrir o sistema coletor, aquilo pode ficar, né, tendo um vazamento de urina depois. Tomar sempre muito cuidado com o parcial. Parcial é uma cirurgia que eu, particularmente, dentro das que eu faço, eu vou muito mais tranquilo para uma cirurgia de próstata por vídeo, por exemplo, por robótica, do que para uma parcial. Parcial ela tem uma morbidade muito maior do que uma cirurgia de próstata. Tá? O paciente pode ter uma lesão de cava numa cirurgia dessa, uma lesão de aorta. Então, a gente tem que sempre ir muito focado, estudar bastante o caso antes, discutir com a equipe, né? Checar a reserva de sangue. Tá? Não é um oba-oba, vamos lá, vamos operar, não, não é por aí. Tem que ir com muito cuidado. Aqui só mostrando um trabalho famoso, né? Apesar de ser um pouquinho antigo, 2013, ele analisou 10 mil pacientes. Quando a gente olha risco de transfusão, vamos olhar ali para aberta, parcial aberta, radical aberta e parcial laparoscópica. Radical aberta, 28%, né, de possibilidade de uma transfusão. Parcial laparoscópica, 8,6%. Isso aí tem várias explicações. Talvez menores foram abordados tumores menores com a parcial laparoscópica.
né? O pneumoperitônio ajuda muito a segurar o sangramento, isso é fato. Começa a sangrar, a gente aumenta um pouquinho o pneuma, aquilo ali comprime os vasos. Então, pode ter um viés, mas a diferença ela é importante, a gente tem que observar que a parcial laparoscópica teve muito menos chance de sangramento. Qual é o tempo, Daniel, que a gente pode manter esse rim sobre um clampeamento, né? A gente vai ver no vídeo daqui a pouco que eu coloco uns bulldogs, né, que são os clamps vasculares. Esse tempo, gente, é de até 30 minutos. Ah, é muito tempo. Nem sempre. Dependendo da posição que está o tumor que você resseca, dependendo da sua habilidade em dar ponto, esse tempo vai passar rápido e vai te deixar nervoso, tá? Em algumas situações, o Gil, lá em 2011, introduziu o conceito de isquemia zero. Já fiz alguns casos, né? Mas o tumor tem que ser bem favorável, muito exofítico, ou seja, tumor praticamente todo fora do córtex. Então, isquemia zero é para caso assim, extremamente selecionado e lembrar que vai sangrar. Então, não é para quem está começando, para quem vai fazer seu primeiro, segundo caso, não é não. Essa questão da isquemia zero é ideal no paciente com rim único, né? Por exemplo, onde você vai ter um mínimo de sofrimento. Esse aqui é um caso meu, a gente percebe uma lesão aqui no polo superior do rim, tá? Que toca o sistema coletor do rim direito. Aqui o fígado, o rim aqui a lesão. No corte axial, corte coronal. A gente inicia liberando a nefrectomia parcial robótica, a gente vai abrir o peritônio em cima do cólon direito, vai fazer a manobra de Catel e de Kocher, vai rebater o cólon direito, rebater o duodeno, para a gente poder chegar até os vasos renais. A gente sempre acha pessoas aqui, coloca um aspirador levantando o rim, a gente já chegou aqui no hilo, né, artéria renal e veia renal aqui já na mão. E aí, após isso, eu vou soltar o rim da sua fixação posterior. O rim tem que estar completamente imóvel na nefrectomia parcial, tá? Para você ter bastante campo. Soltamos o posterior, vamos soltar o polo superior agora, o fígado aqui, soltando aqui o peritônio superiormente ao rim. Achei o tumor, vou limpar o tumor completamente, tá? Tem que ficar bem exposto para você ver bem onde você vai cortar, tá? Isso aí o robô facilita muito, a gente já delimitou toda a lesão. Vou colocar agora, ó, parar o vídeo um minutinho, ó, artéria renal aqui, veia renal está aqui anterior à artéria. A gente vai colocar os bulldogs no hilo renal. Eu vou colocar 2 bulldogs, na verdade, que ele tem uma bifurcação precoce, 2 artérias, tá? E a partir desse momento a gente tem 30 minutos para poder terminar a cirurgia. Vou colocar de mais um. Ótimo. A veia estava ali na frente, vamos lá. Eu vou demarcar a lesão, a gente vai demarcando e vai fazendo uma dissecção romba, corta, disseca, tá? Esse momento é um momento em que a gente tem que tomar muito cuidado para não perder o plano, para não ficar margem. Apesar de ter alguns trabalhos na literatura que falam que margem não é importante, mas ela tem fator de prognóstico, então a gente não deve deixar margem. O aspirador aqui do nosso auxiliar ele é fundamental, porque ele faz uma pressão inferiormente na brecha aqui na lesão, a gente vai soltando o tumor. Tá? Parte inferior aqui, a gente já está em contato já com o sistema coletor. A gente vai perceber daqui a pouco que eu vou abrir o sistema coletor, porque o tumor toca nele, então tem que ressecar completamente. A gente acaba abrindo o sistema coletor. Tá? Percebe que mesmo um rim clampeado, a gente tem sangramento. Tá?
Não tem jeito. Vai lá abrir, ó. O sistema coletor aqui ficando aberto aqui. Essa imagem aqui a gente vê um pouquinho melhor, ó. Defeito aqui no sistema coletor que depois a gente tem que suturar. Continua ressecando a lesão. Quase toda já enucleada. E agora a gente vai suturar. A gente começa suturando a camada medular, né? O primeiro ponto fica no córtex ali para ancorar, mas a gente começa ó, na parte mais interior, camada medular do rim, tá? Onde vai estar o sistema coletor, ó, dando ponto aqui agora fechando o cálice, né? Isso não pode ficar aberto em hipótese alguma, tem que ficar hermeticamente fechado para a gente não ter fístula. Às vezes, em algumas situações como essa, a gente faz dois planos na medular, vocês vão perceber. Esse fio é um fio diferente, é um fio que chama V-lock. Ele é um fio que tem umas farpas, tipo escamas. Tá? Aqui a gente passa entre um tecido e o outro e ele não fica frouxo, deixa uma boa força têncil. Fechei completamente a medular agora, a gente vai fechar a cortical. E aí eu vou ancorando, passando o ponto de um lado para o outro na cortical e coloco esse clipe, que é um hemolock. Empurra o clipe, ele fecha a brecha. A gente vai dando ponto, sem dúvida o robô facilita muito. A gente faz também cirurgia laparoscópica, mas com o robô, o advento da sutura ficou muito mais simples do que na laparoscopia pura. A gente percebe como vai fechando ó, a brecha renal. Excelente. Terminei de fechar. Agora eu vou reconstruir a anatomia. Vou tirar aqui os bulldogs. Ficou um tempo de crampeamento de 26 minutos, com abaixo dos 30, excelente. E sempre, quando possível, eu gosto de fechar o peritônio. Tem gente que não fecha, mas é uma mania minha para poder reconstruir a anatomia da forma mais precisa possível do paciente. Tá? Não é preciosismo, não. Às vezes você pode ter um sangramento ali do leito tumoral, se está tudo fechado, aquilo vai formar um coágulo e vai tamponar. Né? Agora, se tiver tudo aberto, pode sangrar por reto peritônio e te gerar um certo estresse. Ótimo. A cirurgia praticamente o exângue. Vou agora colocar o tumor no dispositivo e retirar da cavidade. Gente, de rim, né? A gente abordou epidemiologia, um pouquinho de radiologia, né? E a cirurgia robótica minimamente invasiva, que é o que está tão na voga aí, que com certeza já é o presente e na vida de vocês, alunos, vai ser o presente ainda mais, né? Não sei se isso é possível, mas só para vocês terem ideia, hoje nós temos no Brasil 80 plataformas robóticas já em atividade. Isso só cresce, tá? Só cresce. Não tenho a mínima dúvida que a maioria de vocês vão entrar em um hospital que provavelmente ou o preceptor vai fazer o robô nesse hospital, ou vai convidar vocês para irem ajudar num outro hospital. Mas a maioria dos cirurgiões formados nos próximos anos vai ter contato cada vez maior com a cirurgia robótica. Tá? Eu vou finalizar com uma frase do Ali, né, que além de um atleta exímio,
né? Foi também um ativista sensacional em momentos muito difíceis que a humanidade passava por causa de preconceito, de racismo. O Ali é um cara à frente do tempo dele, né? Falando aí sobre o impossível, não vou ler tudo, mas eu gosto dessa última parte. Impossível não é uma declaração, é um desafio. Impossível é hipotético e é temporário. Então, se você não acredita, poxa, são fazer urologia, 6 anos de faculdade, 5 anos de residência, 1 ano de fellow, mais curso de robótica. Cara, isso passa tão rápido que você não tem como mensurar. De verdade, eu não teria feito nada diferente na minha formação. Sou muito grato a várias pessoas que cruzaram meu caminho e me estimularam, né? Tem pessoas que cruzam o caminho da gente e tentam colocar a gente para trás. Essa pessoa, ela dormiu mal, ela não está bem com o emprego, enfim, está descontente com alguma coisa. Eu procuro sempre tentar incentivar os meus alunos. Às vezes a gente dá um puxão de orelha, a pessoa leva aquilo para um lado que não é o que a gente queria, mas infelizmente a gente não acerta sempre também. Mas eu sou um grande estimulador dos alunos, eu acredito muito em vocês e torço muito por todos vocês. Tá? O que depender de mim, o conhecimento tem que ser sempre compartilhado. A gente vai estar aí para isso. Tá? Se tiverem alguma dúvida sobre câncer renal, foi o tema da aula de hoje, mas qualquer outra dúvida na área da urologia, principalmente da uro-oncologia, que é a que a gente mais limita, a gente está aí às ordens, tá? Tanto pelo Instagram quanto pelo e-mail. E, mais uma vez, meu muito obrigado e agradeço ao Desenvolva-se e a todas as pessoas que nos convidaram para participar desse evento épico. Obrigado.